Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa matéria de Química 1. Então, nós estávamos vendo equilíbrio químico. O que nós falamos de equilíbrio químico? Falamos que o equilíbrio, ele é alcançado pelas reações reversíveis, que são aquelas reações em que os reagentes se tornam produtos e os produtos conseguem voltar a ser os reagentes, certo? Quando que o equilíbrio é atingido? O equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação, no sentido direto, se torna igual à velocidade no sentido inverso. Então, vamos fazer uma recordação sobre isso, do que a gente falou, que já tem um tempinho que nós falamos sobre isso, né? Então, vamos fazer uma recordação para a gente poder ver melhor o que a gente está falando, tá? Então, olha só. Nós falamos que a minha reação, se eu tiver essa reação, ó, A mais B, foi e voltou, formou C mais D. Falamos que a velocidade no sentido 1, indo para a direita, fica igual à velocidade vindo para a esquerda. Quando essas velocidades se igualam, a equação atinge o que nós chamamos de equilíbrio químico. Nesse equilíbrio, é possível calcular o Kc e o Kp. Vocês estão lembrados disso? O Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Como que a gente calcula o Kc? A gente faz a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Se tiver mais de um produto ou mais de um reagente, a gente vai multiplicar um pelo outro. Lembrando que se tiver coeficiente aqui na frente também, você tem que elevar a esses coeficientes. Então, vamos colocar todas essas substâncias gasosas e recordar aqui, ó, como que fica o Kc? Produtos. Quem são os produtos? C e D. Então, é a concentração do C ao quadrado vezes a concentração do D dividido pela concentração do A vezes
a concentração do B ao cubo. Esse vai ser o valor do meu KC. Eu vou pegar cada um deles e jogar na fórmula. Se eu estiver falando de Kp, que é a constante de equilíbrio para pressão, eu vou fazer do mesmo jeito. Só que eu não vou colocar os colchetes, porque eu não estou falando de molaridade, não estou falando de concentração. Eu vou falar que é a pressão do C ao quadrado vezes a pressão do D dividido pela pressão do A vezes a pressão do B ao cubo. Só usei pressão ao invés de concentração. Isso tudo aqui a gente já tinha falado. O que mais que nós tínhamos falado? Nós tínhamos falado sobre o deslocamento do equilíbrio. Quer dizer, a reação ela está indo para os dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Só que eu posso alterar as condições do equilíbrio se eu quiser uma produção maior do que está à direita ou do que está à esquerda. Então, esse deslocamento do equilíbrio, ele é chamado princípio de Le Chatelier. O Le Chatelier falou o seguinte, olha, vamos colocar uma reação aqui. Vamos pegar a mesma que a gente está ali, ó. A mais 3B, que formou 2C mais D. Todas substâncias gasosas. Além de eu te dar essas informações aqui, eu vou te falar ainda o valor do ΔH. Eu vou te falar que o ΔH dessa equação é negativo. ΔH negativo significa que a reação é exotérmica, certo? Então tá. Se ela é exotérmica, você vai me falar assim, Patrícia, mas ela está indo e voltando. Ela é exotérmica nos dois sentidos? Não. Se eu tenho essa reação e na frente eu tenho o valor do ΔH, lembra sempre que esse ΔH é referente à ida. A ida, certo? Então, quer dizer que essa reação que está indo para a direita é uma reação exotérmica. Consequentemente, a reação que está vindo para a esquerda é endotérmica, o oposto dela. O Le Chatelier falou o seguinte, que se você alterasse as condições, por exemplo, aumentando a pressão, pensa na seringa. Quando você aumenta a pressão, significa que você está apertando o êmbolo da seringa. Quando você aperta o êmbolo, seu espaço fica menor. Então, se você aumenta a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado que ocupar o quê? Menor volume. Aí você vai falar, Patrícia, como que eu vou saber qual lado que ocupa mais volume? Se é a direita, se é a esquerda? Você vai contar os números de mols. Olha, quantos mols você tem à esquerda? 4. Quantos mols você tem à direita? 2 com 1, 3. Então, a direita ocupa menos espaço, ocupa um menor volume. Então, se eu aumentar a pressão, a reação que está indo para a direita fica mais rápida. Então, você vai ter uma produção maior de quem? Do C e do D, certo? Ocorre o contrário se você diminuir a pressão. Se você diminuir a pressão, é como se você estivesse puxando o êmbolo da seringa para trás. Você vai deslocar o equilíbrio para o lado de maior volume. Então, nesse caso aqui, o lado de maior volume é a esquerda, tá? O Le Chatelier falou ainda que a gente poderia aumentar ou diminuir a temperatura. O que acontece nesse caso? Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica. Não é a reação que gosta de receber calor? Então, ela vai adorar uma temperatura alta. Ah, Patrícia, a reação endotérmica é que está vindo para a esquerda. Então, quer dizer que se eu aumento a temperatura, a reação que está indo para a esquerda fica mais rápida. Então, eu vou ter uma produção maior de quem? De A e de B, certo? Se eu diminuir, vai ser o oposto. Eu vou favorecer a reação exotérmica, que é a que está indo para a direita. E eu posso ainda aumentar
ou diminuir a concentração de algum dos participantes da minha reação. Por exemplo, eu vou pegar o participante A. Posso aumentar a concentração do A ou diminuir a concentração do A. Quando eu aumento um participante, esse aumento, essa quantidade extra que eu coloquei, atrapalha o equilíbrio. Então, para retornar ao equilíbrio, o que precisa acontecer? Ele precisa ser consumido. Ele precisa sumir, na verdade. E em que sentido que ele é consumido? Quando a reação vai para o outro lado. Olha, o A desaparece quando a reação vem para a direita, onde forma o C e o D. Então, se eu aumento a concentração de alguém, eu desloco o equilíbrio para o lado oposto a ele. Para quê? Para que ele seja consumido. Agora, se eu diminuo a concentração de alguém, aquela diminuição, aquilo que eu tirei, faz falta no equilíbrio. Eu preciso repor. Se eu diminuir o A, eu preciso repor o A. Então, eu vou deslocar para onde? Para o mesmo lado que eu retirei, para eu poder repor aquilo que foi retirado. Essa aula também já foi dada. Eu estou fazendo uma recordação com vocês. Lembra que se a substância for sólida, você pode aumentar ou diminuir, que não vai alterar o seu equilíbrio. Por quê? Porque aqui no KC participam substâncias líquidas e gasosas. E no KP participam apenas substâncias gasosas, tá? Esse equilíbrio, gente, olha só, a gente pode fazer quando ocorre uma ionização. Olha só. Lembra que quando a gente coloca o ácido na água, ele se quebra? H+, Cl-. Então, quando eu vou achar o KC aqui nesse caso, por se tratar de um ácido, ou se no caso for uma base também, ó, se eu tiver aqui, ó, BaOH2, ela vai dissociar em quê? Em Ba2+ e 2OH-. Também é uma reação que entra em equilíbrio. Se você for calcular o KC nesse caso ou nesse caso, eles vão ser chamados de Ka e de Kb, porque é a constante do ácido e a constante da base. A maneira de calcular é exatamente a mesma. Você vai fazer a concentração dos produtos, H+, vezes a concentração do Cl-, dividido pela concentração do HCl. Aqui nesse caso, você vai fazer a concentração do Ba2+, vezes a concentração do OH- ao quadrado, dividido pela concentração do BaOH2. Do mesmo jeito que você faz o KC aqui, ó, tá vendo? Só que aqui você pode usar, você lembra que a força do ácido e da base é calculada pela capacidade dele de ionizar? Quanto mais um ácido ioniza, quanto mais uma base dissocia, quando você coloca ela na água, mais forte ela é. E você está vendo que os íons estão no numerador aqui? Isso quer dizer que quanto mais íons você tiver, mais fortes eles vão ser, certo? Então, você está vendo que esse numerador é diretamente proporcional ao K? Então, quer dizer que quanto maior for o Ka e o Kb, mais íons você tem, não é? Então, quer dizer que mais forte será o seu ácido e a sua base. Então, esse Ka e Kb, eles são usados para identificar a força do ácido e da base. É muito comum em prova você pegar uma questão que te dá lá 5 ácidos diferentes e dá 5 valores de Ka. E ele te pergunta, coloca os ácidos em ordem crescente de força. Você já sabe. Quanto maior o Ka, mais forte é o seu ácido. Quanto maior o Kb, mais forte é a sua base. Certo?
Então, isso aí, gente, é uma coisa que tem que estar bem clara na cabecinha de vocês. Outra coisa importante que eu preciso que vocês saibam também é a respeito da ionização da água. Como que é feita a ionização da água? Então, ó, a água, quando ela ioniza, dissocia, na verdade, né? Porque trata-se de ioniza mesmo, né? Dissocia não, é ioniza, a água ioniza. Ela vai ionizar em quê? Ó, eu vou pegar a água. Deixa eu trocar aqui. Cadê meu lápis? Lápis. Não é lápis. Cadê o lápis? Ó. Quando eu pego a água e ela ioniza, ela vira o quê? H+ e OH-. Quando eu vou calcular o Kc aqui, ó, vai ser a concentração do H+ vezes a concentração do OH- dividido pela concentração da água. Quando você multiplica aqui em X, ó, o Kc vezes a concentração da água é igual à concentração de H+ vezes a concentração do OH-. Certo? O que eles determinaram? Que essa concentração, esse Kc vezes a água, é o Kw, que é a constante da água, water, é igual à concentração de H+ vezes a concentração hidroxiliônica. Esse Kw, gente, ele tem um valor determinado. O Kw, ele vale 10 a menos 14. Então, aqui, ó, a concentração hidrogeniônica multiplicada pela concentração hidroxiliônica vai dar sempre o valor de 10 a menos 14. Por quê? Porque isso aqui vem do valor da escala de pH. Nós estudamos isso lá no primeiro ano. Ó. A escala de pH, ela vai de 0 a 14, passando aqui pelo 7. Quando uma substância tem pH de 0 a 7, a gente diz que trata-se de uma substância ácida. Quando ela tem pH de 7 a 14, ela é uma substância básica. E quando ela tem pH exatamente 7, ela é uma substância neutra. Ok? Então, a água, ela tem pH igual, ó, eu tenho concentrações, essa constante da água, ela é 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7. Por isso que no final dá 10 a menos 14. Porque a água é uma substância neutra. Então, a concentração de hidrogênios é igual à concentração de hidroxilas. Por isso que o pH dela é 7. Então, agora a gente vai falar especificamente do pH e do pOH, que é o potencial hidrogeniônico. Eu peço que vocês não se assustem. Por quê? Parece que é difícil, mas não é. É uma brincadeira de criança. Como que a gente calcula esse pH? O pH de qualquer substância pode ser calculado. Ele está associado à capacidade, à acidez que essa substância tem. Então, olha só, se eu te falar assim, ó, o pH, calcule o pH de uma solução que tem concentração 10 a menos 3. Como que você vai calcular esse pH? Você vai jogar nessa fórmula aqui, ó. pH é igual a menos o log da concentração hidrogeniônica. Você vai falar, pelo amor de Deus, Patrícia, log!
Log é coisa de matemática, não é de química. Não, é de química também. E a gente vai ter que aprender, pelo menos, as propriedades principais dos logaritmos. Eu sei que vocês estudaram isso há pouco tempo, ainda está vivo aí na cabecinha de vocês, está fácil de lembrar. Então, olha só. Se eu virar para você e falar o seguinte, ó. Oi, gente, não quer. Se eu falar com você o seguinte, uma solução tem concentração hidrogeniônica igual a 10 a menos 5 mol por litro. Então, ó, já te dei a concentração hidrogeniônica. Estou te pedindo o pH. Beleza. Você sabe que o pH é menos o log da concentração hidrogeniônica. Então, pH vai ser menos o log de 10 a menos 5. Existe uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: lembra que quando não aparece base no logaritmo é porque a base é 10? Nesse caso aqui, a base e o logaritmando são iguais. Olha, quando acontece isso, da base e o logaritmando serem iguais, a resposta é o seu expoente. Então, o que acontece, gente? Menos o log de 10 a menos 5. Então, pH vai ser menos o log de 10 a menos 5 vai ser menos 5. Menos 5 vai dar 5. Trocando em miúdos, fazendo a coisa ficar bem simplificada. Se a sua concentração for apenas 10 elevado a um número negativo, a resposta do log é o expoente. Você vai tomar cuidado que tem esse negativo aqui na frente. Ele vai trocar o sinal do expoente aqui, ó. Então, se for menos 5, vai virar 5. Se for menos 7, vai virar 7. Simples assim. O que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção no seguinte. Eu posso te falar, por exemplo, o seguinte, ó. Uma solução de HCl 0,001 mol por litro tem pH igual a, ó, o que você vai fazer? A solução, presta atenção, a solução é de quê? De HCl. HCl não é um ácido? Quando o HCl ionizar, ele vai virar o quê? H+. Então, isso que eu estou te dando aqui, nada mais, nada menos é do que a concentração de H+. Porque quando o HCl ionizar, ele vai virar H+ e Cl-. E aqui é 1, 1 e 1. Se eu te falei que a concentração desse aqui é 0,01, quer dizer que a concentração desse aqui também é 0,001 e desse aqui também é 0,001. Só que para calcular o pH, basta você saber a concentração de H+. É ela que eu preciso. Aí você coloca na potência de 10, ó. 1, 2, 3. É igual a 10 a menos 3. Não precisa nem fazer conta. O pH vai ser menos o log de 10 a menos 3. Você sabe que a resposta é o menos 3, com o menos aqui de fora vai dar 3 o pH. Além de te pedir o pH, ele pode te pedir ainda o pOH. Se o pH é o potencial hidrogeniônico, o pOH é o potencial hidroxiliônico, certo? Ele mede a basicidade. Os dois juntos, escuta o que eu vou te falar agora, o pH mais o pOH tem que dar 14. A minha escala não vai até 14? Então, se eu te falei, por exemplo, que essa solução aqui tem pH 3, você deduziu que o pOH dela é quanto? 11.
Só que para eu classificar ela em ácida ou básica, eu uso o pH. Se ele tiver entre 0 e 7, ela é ácida, de 7 a 14 ela é básica, certo? Então, para eu calcular o pOH, eu faço exatamente do mesmo jeito. Eu faço, ó, o pOH vai ser menos o log, só que agora é da concentração o quê? De OH menos e não de H+. Então, se eu te der, por exemplo, uma solução de, ó, vou te dar um outro exemplo. Uma solução de NaOH tem concentração 0,01 mol por litro. Qual o seu pH? Aí vem o detalhe, ó. Primeiro, a minha solução é de quê? É de NaOH. Então, o NaOH, quando ele dissociar, ele vai virar o quê? Na+ e OH-. Então, aqui é 1, 1 e 1. Então, se o valor desse aqui é 0,01, desse aqui também é 0,01 e desse aqui também é 0,01. Só que me interessa só quem? O OH-. Então, ó, eu só posso calcular, nesse caso, o pOH, porque eu só tenho a concentração de OH-. Então, vou calcular ele primeiro, ó. pOH é menos o log da concentração de OH-. Tá. Então, pOH é igual a menos o log. Coloca na potência de 10, ó. 1, 2. De 10 a menos 2. A resposta é o menos 2. Com o menos aqui da frente vai dar 2. Achei o pOH. pOH é 2. Mas ele quer o pOH? Não, ele me pediu quem? O pH. pH mais pOH tem que dar 14. Então, meu pH tem que ser 12. Acabei de descobrir, olha, a substância ela é básica, porque o meu pH é maior do que 7. Certo? Então, gente, olha só, eu vou parar por aqui hoje para que a gente não confunda muito as coisas, tá? Nós fizemos uma revisão grande, falamos do Ka e do Kb e do pH e do pOH. Na próxima aula eu vou continuar, a gente vai fazer mais atividades sobre isso, combinado? Anotem tudo que nós falamos nessa aula, essas atividades que eu dei, e depois eu vou mandar mais algumas atividades para vocês. Combinado? Beijo grande, fiquem com Deus, estou com muita saudade de vocês.